Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui então, eu vou te passar alguns macetes aí, algumas dicas e truques que eu uso para fazer aí modificações de geometrias que vêm fechadas. O fechadas que eu digo no caso é sem aquela árvore de edição. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui então um arquivo bem simples para que a gente possa então fazer te mostrar como é que a gente pode fazer o uso dessas ferramentas. Geralmente isso aqui não se aprende aí em cursos no geral, tá? O curso ele geralmente aborda de maneira mais geral, mais superficial, até porque o SolidWorks ele é um software muito complexo, ele exige muito tempo de dedicação para que você tenha aí uma noção razoável para dominar esse programa. Então ele é um programa muito completo, exige muitas horas de dedicação para que você tenha aí um bom domínio sobre ele, né? Mas voltando aqui para o nosso cubo então, vamos dizer assim, a gente recebeu essa peça do cliente, né? Você como alguém que trabalha aí com ferramentaria, ou de repente você designer que recebeu isso aqui do marketing, por exemplo, né? De uma modelagem aí, e foi solicitado essa geometria aí. Eles querem essa geometria para transformar em peça de injeção. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Veja que ela é uma peça que não tem aqui, se você analisar, ela tem as faces totalmente ortogonais, ou seja, ela está ou totalmente vertical ou totalmente horizontal, né? É uma peça aqui que se a gente medir, ela tem então aqui ó, 150 milímetros de comprimento, né? Você pode ver aqui pela medida, e aqui em torno de 100. Alguns de vocês podem estar perguntando como é que você pegou essa medida, tá? Isso é uma coisa que também com o tempo você vai pegando. Mas se você, por exemplo, selecionar uma face aqui, né? E com um Ctrl você selecionar outra face, o que acontece? Ela vai te dar distância entre elas, né? Se forem faces inclinadas, ela vai te dar ângulo, enfim. Então aqui nessa parte inferior, você percebe aqui que você tem então a distância normal 100. E essa distância aqui, 150. A altura dela, no caso, tem 50. Bom, mas voltando ao que interessa, né? A gente precisa preparar essa peça para o molde. Primeira coisa, vamos verificar como é que está a inclinação das paredes. Existe uma ferramenta aqui, um comando chamado avaliação de inclinação, onde você pode então detectar aí como que está a geometria dela. Então você vem nessa aba aqui em cima, né? A aba de avaliar. Dentro dela você tem uma série de comandos e uma delas é análise de inclinação. Seleciona esse comando. Aqui em parâmetros de análise, nessa direção de extração, o que você vai selecionar? Você vai selecionar a face que é paralela à abertura do molde. Nesse caso, vamos supor que essa aqui seja uma face plana, aí, né? Uma face paralela à abertura do molde. A partir do momento que a gente clica nela, percebam o seguinte, né? A face que está em verde aqui, tá? Nesse caso, é a face que está, vamos chamar assim, na placa P1, né? E a face que está em vermelho é a que está na placa P2. Essas duas faces aqui, tanto a verde quanto a vermelha, elas estão corretas, ela não tem nenhum problema. O nosso problema está nessa área intermediária aqui, que é onde tem a parede totalmente vertical. Veja que ele indica aqui que o ângulo de inclinação é zero. Isso quer dizer que não está exatamente adequado aí ao molde de injeção. É preciso que haja uma pequena inclinação para que você favoreça aí a extração da peça de dentro da cavidade do molde. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos cancelar esse comando, ok? Vamos supor que a divisão do molde seja exatamente no meio aqui dessa peça, certo? Se a gente clicar aqui em plano superior, veja que o plano superior está nessa face inferior aqui da nossa geometria. Aqui a gente tem dois pontos. A gente não consegue aplicar inclinação direta nessas faces, porque o raio aqui, né, esse raio que faz aqui, esses arredondamentos das arestas aqui desse cubo, ele não permite que você faça aí a inclinação. Por exemplo, né, vamos lá em recursos, eu vou aqui no comando de aplicação de inclinação, seleciono aqui então uma das faces, né, a face que vai me servir como referência de inclinação, por exemplo, essa aqui, e vou tentar aplicar, né, isso aqui se chama plano neutro, ok? É o plano que vai servir de referência para que você aplique então um ângulo de inclinação.
As faces a inclinar, no caso, uma pessoa que não esteja familiarizada com SolidWorks, né, intuitivamente ela vai selecionar essas faces aqui, certo? E aí eu vou dar um OK. Porém, veja o que acontece, ele acusa erro, né? Ele não consegue gerar essa inclinação, por conta dessa complexidade dessa geometria. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar esse comando, certo? Primeira coisa, enquanto houverem raios aqui, né, que encontrem essas arestas, a gente não vai conseguir aplicar a inclinação que a gente precisa. Então eu vou te mostrar aqui um macete de como você pode eliminar esses raios sem que você tenha aqui essa árvore de adição e sem perder também a originalidade da geometria. Primeira coisa, vamos fazer assim, ó, clica nessa área, você já viu que você clicando na área você vai ter alguns dados referentes a ela. Por exemplo, aqui eu clicando, ela me mostra que o raio é de 10 milímetros, ok? Então se eu excluir isso aqui, né, eu vou ter que depois reaplicar esse raio de 10 milímetros. Existe um comando, né, chamado excluir face. Ele fica aqui, nesse caso, se você não tiver no teu painel aqui, né, na tua área aqui de interface, você vem em inserir, aí você tem lá face, e aí você tem excluir. Aqui você tem algumas opções de exclusão de faces, ok? O que a gente vai usar agora é esse excluir e remendar. O que acontece quando eu seleciono essa opção? Eu vou selecionar aqui, então, por exemplo, essas 4 faces, 4 não, né? São 8 faces superiores aqui, né? Referentes ao raio dessa parte superior. Eu vou dizer para ele assim, olha, eu não quero mais esse raio, eu quero eliminar ele, porém eu quero que você remende isso aí. E a remenda, no caso, vai se dar entre essa face aqui superior, que a gente não selecionou, e as faces aqui laterais, ok? Você dá um OK. E veja que então ele eliminou os raios, né? Porém manteve as medidas gerais. Se você checar aqui a medida, ela continua com 150 e aqui com 100 milímetros, ok? A gente vai repetir esse processo, né, para esses raios inferiores, tá? Então vamos lá selecionar novamente as 8 faces inferiores. Damos o excluir e remendar e OK. Novamente, né, ele eliminou aquele arredondamento. E é nesse ponto a gente já consegue criar então a inclinação ali das faces. Tá? Não é necessário excluir essas faces aqui porque elas conseguem ser inclinadas independente de elas estarem aqui ou não. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar então uma inclinação nela. A gente poderia simplesmente fazer o seguinte, a gente poderia, por exemplo, aplicar aqui o comando de inclinação de faces, né? Vamos selecionar essa face inferior como plano neutro. Essa seta aqui, né, se você já tem alguma experiência com SolidWorks, ela indica para que lado que você vai extrair essa peça. Né? Então, se eu selecionar essa face aqui inferior como plano neutro e mantiver essa seta apontada para baixo, quando eu selecionar essas faces aqui, né, que são as faces que eu quero inclinar, o que vai acontecer? Né? Ela vai fazer a inclinação, deixa eu exagerar um pouquinho no ângulo para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Vamos deixar 10 graus aqui. Então, a peça ela vai extrair nesse sentido, né? Então a cavidade aqui no caso vai ser feita dessa maneira, de maneira ali que a inclinação então ela favoreça a extração para esse lado aqui, né? Na verdade não é que favoreça a extração para esse lado, certo? A inclinação ela vai se dar em relação a essa seta, porém a extração nela vai se dar para o outro lado oposto ali, né? Se você pensar como um molde aí. Poderia ser feito dessa maneira e depois você aplica aqueles raios de 10, né, que estavam aqui. Nesse caso, né, como no início eu tinha falado para você que o que eu quero na verdade é a divisão do molde exatamente no meio, né, para que não haja tanta diferença assim, de geometria, então o que a gente precisa fazer? Bom, você entendeu aqui que então é preciso que haja uma face, né, que sirva como plano de referência para gerar essa inclinação, certo? Nesse caso eu quero dividir ela no meio. A gente tem algumas opções aqui, tá? Eu vou te ensinar aqui a opção mais complexa, porque nesse caso a gente pegou aqui um modelo basicamente simétrico, né? Uma peça fácil de resolver. Porém, se você pega uma peça um pouco mais complexa,
pode ser que aquela maneira mais fácil não funcione. Então vamos para a maneira mais complexa aqui. Eu vou excluir esses comandos que eu fiz agora de inclinação, tá? Para a gente rever aqui alguns pontos. Então o que eu sei, tá? Eu vou selecionar essa aresta, eu sei que a altura do meu cubo aqui ela tem 50. Então eu quero dividir o molde exatamente no meio. Para que eu possa fazer uma inclinação a partir do meio dessa peça, eu preciso primeiro dividir essas faces aqui no meio, para que eu possa então gerar uma inclinação. Para ficar mais fácil de entender, vamos então fazer esse processo. Você vai criar então um plano, certo? Eu vou selecionar como primeira referência essa face inferior. Como eu sei, né, que esse cubo tem 50, então eu vou jogar esse plano no meio dela. A metade de 50 é 25, certo? Só que daí eu quero inverter a distância, eu vou jogar ali no meio. Com isso aqui eu sei que o plano está exatamente no meio ali da minha geometria. E o que eu vou fazer agora? Né? Simplesmente eu aplicar a inclinação aqui, ela não vai funcionar, porque daí o que acontece? Eu pego essa face como referência, e se eu selecionar essas faces aqui, ela vai inclinar a partir desse plano. Porém, o que acontece? Em cima, supondo que a gente feche o ângulo em cima, embaixo vai acabar abrindo, então vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu antes, e não é isso que a gente quer. Então vamos dividir essas faces aqui. Como é que a gente divide, né? Você tem então o comando ali, né, de linha de divisão, né? Geralmente ela tá dentro da aba recursos aqui, ok? E ali em curvas. Então dentro de curvas você vai ter lá a linha de divisão. Nesse caso a gente quer criar aqui uma linha de divisão, né, que vai ser gerada pela interseção das faces laterais com o plano aqui que a gente gerou. Então no caso é uma interseção, a gente seleciona aqui a opção interseção. A primeira face que a gente quer que seja referência, no caso, é o plano que a gente acabou de criar. E nesse campo, nesse secundário, a gente vai então selecionar aqui as faces laterais, ou seja, as faces que estão interceptando o plano. Perceba que quando você faz isso, ele já te dá uma prévia, né, dessa linha que vai ser gerada a partir desse corte. Confirmamos ali o comando. Veja que parece que ele está dividindo aqui o sólido em partes, né? Na verdade ele continua sendo um corpo único, tá? Você pode ver aqui, por essa árvore aqui, né, dentro da árvore de edição, que existe somente um corpo sólido. O que a gente fez? Simplesmente só dividiu aqui a superfície, tá? Porém, com isso a gente já consegue então aplicar a inclinação individualmente nessas faces aqui, separando as faces superiores das inferiores. Então agora a gente vai lá em inclinação novamente. Selecionamos como plano neutro o plano 1, né, que a gente criou. Vamos colocar aqui como ângulo 5, tá? Um ângulo de extração 5. E as faces para inclinar, vamos selecionar as faces inferiores primeiro, tá? São todas essas faces laterais aqui. Eu quero que o molde saia para baixo mesmo, nesse aquele ponto. E aí o que acontece é isso aqui. Então vejam que ele inclinou somente a partir desse plano. Vamos repetir o processo para a parte de cima. Né? Plano 1 como plano neutro. E selecionamos as faces aqui superiores para gerar essa inclinação. Vejam que a seta está apontada para baixo, né? Se eu apontar para baixo, ela vai gerar um ângulo igual a esse de baixo e não é isso que eu quero. Então eu vou aqui em plano neutro, né? Inverto a direção, jogo a seta para cima e confirmo aqui o comando. Veja então que aí ele gera a inclinação adequada para você gerar o molde, né, já da maneira correta. Se você for lá na aba avaliar e aplicar agora a análise de inclinação, selecionando o plano 1 como plano de referência, veja que agora, né, a face vermelha encontra a face verde. Quando elas se encontram e não há amarelos entre elas, quer dizer que a geometria está adequada já para o processo de injeção, ok? Saindo aqui da análise de inclinação, lembra que a gente ainda tem que terminar de arredondar essas arestas aqui que estão vivas. Né? No caso, o raio lá aplicado era 10. Vamos então aqui aplicar um raio de 10, né? Tanto na face superior quanto nessa face inferior. E aí a gente vai ter então aquela peça. Lembrando que na injeção, né, você pode aplicar um ângulo menor. Aqui a gente deu uma exagerada para que fosse mais fácil de visualizar.
Mas você pode aplicar, vou dizer, num projeto real, vamos chamar assim, eu aplicaria um ângulo aí de 1 grau. Isso faria com que a geometria daquela peça, aos olhos ali do cliente, praticamente não mudasse, né? Ela teria um ângulo tão sutil que parecia que ela estava perfeita como um cubo. Nesse caso eu dei uma exagerada, para que você tivesse uma maior facilidade de compreensão aqui dessa peça, ok? Então esse aqui é o primeiro passo para você adequar a peça aí à geometria para gerar um molde, ok? Então, recapitulando, o que a gente viu na aula de hoje, né? Nesse vídeo de hoje. A gente viu como é que a gente pode modificar uma geometria que já está como fechada, vamos dizer assim, né? Sem a árvore de edição, excluindo suas faces, aplicando aí os devidos ângulos, né? Para adequar o molde. E aí fazer algumas vamos dizer, divisões de face, ali, que você possa então aplicar os ângulos ali adequados para a geração da cavidade do molde. E se ficou alguma dúvida, né, porque posso ter te explicado rápido realmente, então você pode daí nos comentários aqui, né, enviar suas dúvidas aí, mandar perguntas, críticas, comentários, enfim. A gente está aqui para aprender juntos. E a minha intenção é realmente que você pegue aí esses macetes para que você possa desenvolver aí produtos de maneira mais adequada, ok? Espero que você tenha gostado. Nos vemos em breve aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.